sejam bem-vindos, vamos acomodando aí, eu espero que seja um bate-papo bem bacana para a gente trocar experiências. Mandam aí no comentário o que vocês pensam, o que vocês acham sobre os temas que a gente vai conversar aqui. Boa noite para todo mundo aí. Então, sejam bem-vindos. Esse programa, o Projeto Finança Familiar, é um projeto que a gente pensou, né? Esse projeto ele teve origem na EUSA Escola de Empreendedorismo para crianças e adolescentes, da qual eu faço parte. Eu sou CEO e fundador. Ela existe há mais de 6 anos no mercado, e a educação financeira ela está presente no nosso conteúdo, no nosso dia a dia. Então é bem bacana esse ponto da educação financeira, e a gente percebeu que os pais começaram a gente teve alguns pais que tiveram problemas financeiros e atrasar o boleto, atrasar o pagamento, e a gente foi conversar, tentar ajudá-los. E aí a gente começou a entender que por desorganização financeira eles estavam tendo problemas de pagar os boletos, dívida com o banco, dívida com a agiota, atraso, parcela de financiamento de imóveis, brigando até perder o imóvel, bancos, né, dívida do cartão de crédito, pagavam o mínimo do cartão de crédito. Então eles tinham essa certa dificuldade de organizar as finanças. Então, pensando nisso, a gente pensou, olha, a gente dá educação financeira para as crianças, nós temos esse know-how, por que não ajudar os pais dos nossos alunos a organizarem a finança da família dele, para que eles possam pagar também, ajudá-los a pagar o nosso boleto. Então foi com essa ideia que a gente criou o projeto Finança Familiar. Aqui internamente a gente chama ele de FIFA, né, que é Finança Familiar, justamente para poder ensinar aos pais a preparar os filhos para um futuro próspero e preparar os pais, mães e pais, ao conquistarem a liberdade financeira e sonhos. Então essa é a base do nosso projeto, foi de onde originou o projeto, veio da EUSA Escola de Empreendedorismo, e eu, Evandro Conte, estou à frente desse projeto. Eu sou formado em contabilidade e administração, com especialização na área financeira, já trabalhei no Banco Itaú por 7 anos, então conheço o outro lado do sistema financeiro, o outro lado do sistema bancário, uma forma de ajudá-los enxergando como que funciona esse outro lado do sistema financeiro. Então essa é a ideia de trazer a minha experiência na área de finanças, juntamente com a experiência que a gente tem com a educação financeira para crianças e adolescentes. E por que a gente quer trazer esse tema, esse projeto? É justamente pensando muito no... Quando você quer organizar uma família, quer organizar as finanças de uma família, não tem jeito só de tratar com uma pessoa, não tem jeito de tratar só com o marido, não tem jeito de tratar só com a esposa, não tem jeito se você não conseguir envolver o filho, porque vão ter que ser feitos, às vezes, conforme for a situação da família, alguns sacrifícios em que envolve a família como um todo. Então nós já vimos casos de tendo que mudar o aluno de escola por falta de pagamento do boleto da escola. Já vimos até mudança de local de residência para uma região onde é mais barato o custo de vida para se viver neste lugar. Então este o intuito deste projeto é justamente a gente trabalhar com todos da casa, trabalhar com o marido, esposa, com os filhos, e aproveitar esse momento também e trazer os filhos, porque um dos pontos mais críticos identificados pelo Banco Central é que por que hoje 78% das famílias brasileiras estão endividadas, sendo que desses 78%, 40% estão com atraso nas dívidas. E pelo Banco Central, o principal fundamento por que as famílias estão desse jeito é porque eles não tiveram educação financeira na infância, na escola. E o MEC, né, que é o Ministério da Educação e Cultura, percebeu essa questão de não ter a educação financeira nas escolas a partir de 2020,
ele incluiu a educação financeira como sendo obrigatória de uma maneira transversal. O que é isso? Por exemplo, você trabalha matemática com a educação financeira. Por exemplo, você coloca o extrato bancário e vai trabalhando a matemática com os alunos. Então, é uma forma que o Banco Central, o MEC, entende que é uma forma de preparar as crianças, os jovens, para uma vida adulta em que eles tenham a responsabilidade financeira para lidar com o seu salário, com os seus gastos. E nada melhor do que começar desde cedo. Eu tive essa experiência, eu fui um ponto fora da curva. O meu pai, há 50 anos atrás, me ensinou a educação financeira. Mesmo não tendo didática, mas ele era um engenheiro, professor, e isso fez muito bem. E quando você percebe que a educação financeira vai para a vida, leva para a vida, porque são as decisões do dia a dia que a gente toma que a gente leva para a vida, que são as consequências do que eu quero comprar, o que eu não quero comprar, o estilo de vida que eu quero ter, o estilo de vida que eu não quero ter, e isso reflete na nossa vida, isso reflete na nossa maneira de pensar. E a educação financeira traz isso tudo para o seu ambiente de vida, para você conviver com as pessoas da maneira mais confortável possível. Então, o tema desse nosso episódio, que é o Ensinando Finanças a Seu Filho, é justamente pensando em aproveitar esse momento em que os pais e as mães vão fazer uma reformulação na vida financeira da família e precisam envolver o filho. Não adianta você querer fazer uma reformulação financeira na família sem que o filho não esteja envolvido, o filho comece a entender que ele tem que economizar em casa gastando menos luz, apagando as luzes, ele tem que economizar em casa tomando um banho do chuveiro mais rápido por causa da energia, com relação à alimentação, ele comer tudo que está no prato e não jogar fora essa alimentação, porque é desperdício, é gasto. Então, por isso que tem que envolver todo mundo nessa mudança da família. Então, é muito importante, né? Pai, mãe e filhos. E pai e mãe que se conversarem entre si. A gente vai abordar isso aqui mais na frente em outras lives. Você entender como que é o perfil de cada um, do pai, da mãe, e do filho é um reflexo dos pais. Mas o que acontece no casamento? São duas pessoas que se unem, mas com perfis diferentes, com históricos diferentes. E se eles não conversarem antes, previamente, vai ter choque de cultura financeira, vamos dizer assim. Vai ter choque, um é mais gastador, o outro é mais poupador. Eu tive esse problema em casa e até eu com a minha esposa a gente conseguia organizar, um entender o outro lado, porque são perfis totalmente diferentes, culturas financeiras diferentes, para a gente ter um bom relacionamento. Então, por isso que é muito importante o envolvimento de todos na família, a compreensão de todos, para que alcancem o sucesso financeiro da família, alcancem os objetivos financeiros da família e, consequentemente, o sucesso da família, vamos assim dizer. Então, esse é o nosso tema que a gente está trazendo e o que a gente percebe muito que é um reflexo na família toda, quando uma pessoa, um pai ou a mãe, ele começa a mudar alguns hábitos, algumas atitudes e começa a conversar, seja com o cônjuge, seja com os filhos, sobre a mudança das atitudes, o que está acontecendo na família como um todo. Então essa é a importância de trabalhar com a família como um todo para a gente conquistar o sucesso financeiro da família. E aqui nós vamos dar 5 dicas de como que você pode começar a preparar com os seus filhos. E numa outra live nós vamos falar sobre marido e mulher. Então, uma primeira dica, e essa eu sempre falo, e vou falar em todas as lives, nos nossos vídeos. Primeira dica, nós, pais e mães, somos os exemplos para os filhos. Nós somos os educadores e o exemplo arrasta. Então, qualquer exemplo, qualquer atitude que a gente quer que os filhos façam, a gente tem que fazer. A gente tem que fazer esse sacrifício. A gente tem que ser o maior exemplo desses filhos para que eles acompanhem
Nossa senhora, é tanto Aramune que entrou aqui agora que eu até assustei. Até minha sogra, sogrinha, seja bem-vindo. Cunhada também, seja bem-vindo. E a minha fiel escudeira Gabi também está na área. Mas, então, voltando ao assunto, o tema de nós pais sermos os principais exemplos e educadores para os filhos, esse é o primeiro ponto. Se a gente quer que o nosso filho seja um filho econômico, que comece a poupar, ei, tudo bem, sogra? Tá tudo bem com você? Se a gente quer que o filho comece a poupar, que o filho comece a entender educação financeira, que ele pode desenvolver essa cultura financeira para a vida dele, isso tem que partir da gente. Tem que partir de nós, pais e mães, sendo o exemplo e sendo o educador. Colocando as rédeas, colocando os limites, e quando colocamos limites a gente pode começar também até limites orçamentários, em que os filhos trabalhem dentro de um orçamento doméstico, e eles começam a entender como que funciona esse orçamento doméstico. Então isso é muito importante, que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que também sempre vou falar nas lives, é o autoconhecimento. Nossa, mas o que tem a ver o autoconhecimento com as finanças? O autoconhecimento tem a ver com tudo, porque quando a gente se entende, a gente começa a compreender as nossas emoções e quando a gente está ansioso, por exemplo, a gente tem pessoas que querem fazer compras para dissipar a ansiedade. Ou quando a gente está estressado, não só ansioso, mas estressado, a gente quer fazer compras, ou às vezes a gente vai no shopping e aí no calor das emoções, quando a gente está numa loja, e já tem estatísticas sobre isso, em que 70% das decisões de compras são tomadas dentro da loja em até 3 minutos. Ou seja, se você entender que você tem que economizar, você vai sair daquela loja porque tomou a emoção da compra imediata e você vai raciocinar, você vai pensar se você precisa comprar aquele produto ou não. É a lei do quero ou preciso. Eu preciso comprar? Então preciso porque tem um motivo. Para comprar porque acabou o alimento em casa, alguma coisa nesse sentido. Mas quando eu quero, geralmente é uma emoção. Por isso que é importante o autoconhecimento. E o seu filho também é importante você ensinar o autoconhecimento, porque eles estão em formação. Muitas das vezes eles não sabem quais são as emoções que eles estão sentindo. Eu vejo muito isso lá em casa com o Thiago de 9 anos. Às vezes ele está muito nervoso e ele não entende que ele está nervoso porque ele está com fome e cansado. E aconteceu isso, acho que ontem ou anteontem lá em casa. E aí você tem que conversar e explicar para ele qual é a emoção que ele está sentindo. E esse autoconhecimento ele começa a levar para a vida, inclusive para as finanças. Então é muito importante, é o que a gente chama de conscientização financeira, ou inteligência financeira, ou sabedoria financeira, que é você ter o autoconhecimento. Como já dizia o best-seller, que é Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. Vai uma dica aí bem interessante que eu dei na live anterior, que vale muito a pena. Olha só, quem pensa enriquece. Ou seja, se você tiver conhecimento e pensar nas suas atitudes, você vai entender o que é a questão do enriquecimento. O terceiro ponto de dica aí para ensinar é o famoso e velho cofrinho, gente. Olha que cofrinho bonitinho esse aqui, olha. É uma gracinha, não é? E o que é bacana? Esse aqui começa desde cedo, em que as crianças vão colocando a moedinha aqui à medida que eles vão encontrando dentro de casa. Por exemplo, quando eu vejo várias moedas, tem esse cofrinho aqui também que eu peguei dos meninos lá em casa, olha que bacana. Esse aqui e você pode fazer uma brincadeira em casa de juntando todas as moedinhas, porque todo mundo deixa as moedas jogadas, e colocando dentro do cofrinho. E o que você pode fazer, esse cofrinho aqui não tem jeito de tirar, você só pode quebrar. E como dá dó de quebrar um cofrinho dele, porque ele é tipo um barro ou alguma coisa assim, você vai esperar ele encher. E olha que ele é grande. Então na hora que você encher, você vai ver a surpresa que você vai ter
com esse tanto de dinheiro que vai estar aqui dentro. E isso aqui serve para aqueles também que não têm o espírito de poupar, o espírito de economizar. Para adultos também. Porque é uma brincadeira lúdica e que você, sem querer, vai colocando todas as moedinhas e quando ele encher, quando você quebrar o cofrinho, você vai ver o tanto de dinheiro que tem. Então é uma forma de você ensinar para ele, para os seus filhos, desde pequeno, como economizar, ensinar o espírito da economia, de colocar as moedas e esperar guardar no presente para gastar no futuro. E é o linkado ao segundo ponto, que é o autoconhecimento, que é você saber dominar a sua ansiedade, de você guardar o dinheiro hoje, porque às vezes você quer um bem agora de imediato, só que você não tem o dinheiro, aí o que você geralmente as pessoas fazem? Fazem um financiamento, um empréstimo, e aí você paga por isso. Como é que você paga por isso? São os juros. E aí você antecipa um sonho. Os juros é uma antecipação do sonho. Se você juntar e você souber segurar essa onda da sua ansiedade, por isso que eu falo aí muito da ansiedade, da psicologia financeira, você vai saber economizar e vai levar isso para a sua vida. Um quarto ponto que eu indico bastante que é você abrir uma conta corrente para os seus filhos. Lá em casa, mais ou menos quando eles fizeram 7 anos, eu abri uma conta corrente. Hoje é fácil de abrir, você consegue abrir uma conta corrente nesses bancos online digitais. E geralmente eles pedem para o pai também abrir a conta para ser o responsável, é uma forma deles abrirem as contas. Mas quando eu aprendi com meu pai lá atrás, há 50 anos, naquele momento ali, eu tinha uns 8, 9 anos, ainda não podia abrir conta, o meu pai criou uma conta fictícia com ele. Então ele tinha um papelzinho em que ele anotava as entradas, as saídas, e aí existia juros que ele colocava como se fosse uma poupança. Então eu começava a aprender como é que funcionava uma poupança. Ele até brincava que os juros era biônicos, juros biônicos, porque era acima do que era da poupança, porque era uma alusão a um seriado que tinha lá atrás do Homem Biônico. Então isso é muito importante a gente começar a trabalhar desde cedo. E aí eles começam, quando você abre uma conta corrente, eu vejo lá em casa, os meus meninos hoje eles conseguem fazer os pagamentos, as compras, por exemplo, na lanchonete da escola, com o Pix ou cartão de débito. Ele começa a entender como é que funciona o extrato. Muita gente, adulto, a gente sabe que tem dificuldade de entender como é que é um extrato, o saldo do dia. E isso você consegue linkar com a matemática que ele aprende na escola. Então é muito interessante quando tem esse aprendizado para potencializar o ensino da educação financeira para eles. Então quando você abre essa conta corrente para eles, eles vão aprender sobre extrato bancário, saldo, pagamento, né? Pode ser pagamento por Pix, pagamento por cartão de débito. Dependendo do banco, eles não autorizam o cartão de crédito para menor de idade, por conta de dar crédito. Mas à medida que eles vão usando, e aí dependendo da idade, o banco libera o cartão de crédito, que é muito interessante eles aprenderem como é que funciona o cartão de crédito também. Outro ponto que eles aprendem quando você abre uma conta corrente para eles aprenderem a fazer investimentos, a poupar dinheiro. Então meus meninos, como eles não têm um dinheiro assim muito grande, um valor expressivo, mas desde pequeno eu mostrei para eles, no primeiro momento, a poupança, que não é o melhor rendimento, mas é uma forma deles aprenderem por conta, eles aplicavam R$10, R$20 e a poupança aceita. Mas quando eles começaram a juntar esse dinheiro, aí eu apresentei para eles o CDB do banco, que aí rende 100% de CDI com uma taxa bem melhor do que a poupança. Então eles começaram a entender como é que funciona um investimento no banco, né, e com os rendimentos. E aí eles vão acompanhando e vão vendo que aquele bolo dele vai crescendo. É como se fosse para eles não entendem a questão dos juros, é como se fosse o banco dando um dinheiro para eles, mas na verdade
Eles estão emprestando dinheiro para o banco e o banco está pagando juros para ele. Lógico que o banco ganha muito mais com os juros que eles fazem nos empréstimos. Então, o quarto ponto aí para você ensinar a educação financeira para o seu filho é abrir uma conta corrente para eles e, como eu falei, lá em casa, a partir dos 7 anos, a gente trabalhou, depende da maturidade aí do seu filho, você melhor do que nunca vai entender como é que funciona. E lá a gente também, como uma forma de instrução, a gente dá a semanada. Eu não gosto muito da semanada, bacana eles conquistarem o dinheiro, mas eles vão ganhando dinheiro de aniversário. Teve uma época na pandemia em que eles fizeram alguns trabalhos para vender. Então, se eu não me engano, o Thiago fez ele fez, acho que, desenhos para vender e ganhar dinheiro, e o Lucas também fez eu esqueci, mas aí eles foram juntando dinheiro, mais os presentes que ganham de tio, avô, e aí eles vão aprendendo a guardar esse dinheiro, né, com a semanada. A semanada é curta, justamente para eles utilizarem no dia a dia, eles aprenderem a gastar no dia a dia, seja não é para gastar no básico, o básico a gente tem que prover, mas é para eles gastarem no dia a dia e também aprender a juntar para comprar algo que eles querem muito. Então, aprendendo justamente a segurar essa ansiedade de hoje para juntar e gastar e comprar no futuro, porém podendo até negociar à vista, ao invés de você antecipar o sonho e pagar os juros. Então, é muito importante eles começarem a aprender esse dia a dia. A semanada eu gosto muito para eles aprenderem a trabalhar com o orçamento, né? E aí agora vai estar linkado com o nosso quinto ponto, que puxando a sardinha para o meu lado aí do empreendedorismo para crianças e adolescentes. E a gente, lá na escola, a gente tem visto muito resultado interessante, inclusive estão até em lives gravadas lá no perfil da USA Escola, em que os alunos, em prol de um objetivo, vou citar um exemplo do Davi. O Davi ele tem um sonho de comprar um telescópio, e olha que o Davi, acho que ele tem 8 ou 9 anos, ele tem um sonho de comprar um telescópio, e ele começou a fazer brigadeiros, lógico, incentivado pelo pai e mãe, porque pai e mãe, igual eu falei no primeiro item, nós somos os principais exemplos e educadores dos filhos. Então, ele começou a fazer brigadeiro para vender, para juntar o dinheiro para ele poder comprar o telescópio. Nessa brincadeira toda, ele aprendeu a criar logomarca, ele aprendeu a fazer script de vendas, isso tudo ele vai levar para a vida. Ele aprendeu a fazer registro, né, dos custos, das vendas, das despesas, e o que é bacana, a mãe dele emprestou um capital inicial, e foi muito interessante porque tem um relato dele, porque até então estava mil maravilha, ele estava vendendo, ela emprestou um capital, mas chegou uma hora que ela cobrou o capital. Ela falou: olha, você tem que me pagar, é como se fosse um banco ou alguém que te emprestou o dinheiro e agora você tem que pagar. E aí na live ele fala: pois é, na hora que eu fui ver o dinheiro que eu tinha que devolver, eu vi que não sobrou tanto para mim, sobrou, mas não foi tanto. Então isso é importante eles aprenderem. E o que é bacana você fazer essas brincadeiras de empreendedorismo com os filhos? A gente tem um outro exemplo também da Alice, inclusive ela tem até a logo dela que vendia também docinhos, acho que é docinhos, era Alice Doce Ventura. E o bacana é que o dela, ela fazia para ajudar no orçamento da família, no orçamento doméstico. Então ela saía para vender com a mãe, ela também vendia, e ela também aprendeu a questão das receitas, do que ela ganhava, das despesas e quanto que ela sobrava. Então isso é uma brincadeira, no caso da Alice, ela aprendia de uma forma de brincadeira, mas séria, porque era para ajudar o orçamento doméstico. No caso do Davi, ele também aprendia, mas porque ele tinha um sonho. Então todos nós temos uma necessidade, um objetivo, um sonho, e que a gente precisa trabalhar
as receitas, as despesas e saber se teve lucro ou prejuízo no orçamento doméstico, na nossa vida. Então não tem como também, todo mundo tem que trabalhar. E a brincadeira, né, do empreendedorismo, que é bacana você fazer com o seu filho, é você estimular o seu filho a pensar em alguma forma dele conseguir vender algo, ou ele criar, ou ele desenvolver, igual eu falei, o Thiago ele vendia desenhos. Eu tenho uma sobrinha que em um momento ela vendia massagens, era tantos minutos, era tantos reais, ou seja, são formas de pensar para, no caso, por exemplo, pegando aí o exemplo do Davi, por exemplo, a mãe, ele começou a aprender sobre planilha eletrônica, ele começava a computar o que ele vendia todo dia, as despesas que ele tinha para fazer o brigadeiro, né, os insumos todos para fazer o brigadeiro, e a mãe, como eu falei anteriormente, colocou para ele retornar o capital inicial que ela emprestou para ele. Então isso é muito importante porque é uma forma de educação financeira. E isso ele vai levar para a vida dele, e se ele for um empreendedor, abrir uma empresa ou trabalhar dentro de uma empresa em que tem orçamentos, tem controle de custos, que você tem que trabalhar ali regrado, que é o que a gente tem que fazer para a nossa vida, isso ele vai aprender e vai levar para a vida essa experiência que ele aprendeu desde cedo. E vai aprender ao longo da adolescência, da pré-adolescência, da adolescência e quando crescer também. E aí dessa forma estaremos formando adultos com uma consciência financeira muito melhor do que o normal que as pessoas têm por falta de aprendizado da educação financeira. Por isso é muito importante a gente trabalhar desde cedo a educação financeira com os filhos, nas escolas também, né? Até a partir de 2020, as escolas são obrigadas a trabalhar de forma transversal com os filhos. E só recapitulando, colocando que hoje, para você trabalhar as finanças da família, não dá para você trabalhar sozinho. Você tem que trabalhar com o cônjuge, com o marido, com o companheiro, com a companheira, envolvendo o filho também, porque o filho é uma peça fundamental quando deixa a luz acesa para economizar, quando ele começa a aprender que ele tem que tomar o banho mais cedo, mais rápido para economizar, quando ele não desperdiça alimento, quando ele começa a entender a consciência financeira, ele não vai ficar pedindo qualquer brinquedo, qualquer coisa só porque quer, porque ele sabe que a família está numa situação mais regrada. Então você precisa envolver a família como um todo para chegar no objetivo de alcançar seus sonhos, guardar dinheiro no final do mês, investir, você conseguir pagar os boletos dentro do mês, sem atrasar, sem ter que pagar juros, sem ter que pedir empréstimos e financiamentos pagando juros, ou até o pior de tudo, que é pagar a fatura, o mínimo da fatura do cartão de crédito, que acho que, se eu não me engano, é um dos maiores juros do Brasil, 15%, 16% ao mês. Então, quando a gente trabalha essa consciência financeira com as crianças e quando a gente entende que a gente é o exemplo, né, os filhos sentem justamente isso. Quando você está desesperado, você começa a contrair empréstimo, você começa a ficar preocupado, você vê que os boletos estão atrasando, você vai ter que mudar o seu filho de escola. Então, não tem como. Se você não for o exemplo, se você não tiver a consciência financeira, se você não conversar com o seu companheiro, com a companheira, isso nós vamos bater um papo bem bacana numa próxima live nossa aí, sobre a finança do casal, se conhecerem, né, o perfil dos dois. E nessa live a gente falou muito em preparar os filhos, formas de preparar os filhos, para a gente ir trabalhando desde pequeno a educação financeira. Diante disso, faço um convite para vocês prepararem para a semana que vem, no dia 3 de abril, onde a gente vai ter um webinário que a gente vai mostrar para vocês o caminho para vocês prepararem o seu filho para um futuro próspero e vocês, pais e mães, a conquistarem a liberdade financeira e sonhos. Vocês conseguirem alcançar os seus objetivos, os seus objetivos da família toda. Pode ser pagar a faculdade do filho, pode ser juntar dinheiro para fazer aquela viagem em família que vocês gostariam de fazer, pode ser
comprar a casa própria, se livrar do aluguel ou se livrar do financiamento. Então são formas em que a gente vai mostrar para vocês o caminho para vocês conquistarem o sucesso financeiro da família. Então vai ser dia 3 de abril, pelo YouTube, por uma live. Vocês podem se inscrever aqui no link da bio, na bio aí tem um link, ou se preferir pode mandar para mim um direct aqui pelo Finança Familiar, que eu mando o link para vocês. A gente tem um grupo de WhatsApp que já estão com muitas pessoas, a gente está conversando sobre o assunto, mandando informações, justamente para ajudar as famílias a conquistarem os seus sonhos financeiramente. Que, querendo ou não, é um sonho da família, não só financeiramente. Espero vocês então dia 3 de abril, às 20 horas, no YouTube. Clique aí no link da bio ou manda um direct para mim aí, falando aí que eu gostaria de fazer inscrição, eu mando o link para vocês. Espero vocês na quinta-feira da semana que vem. Teremos mais 2 lives também, e uma delas a gente vai falar sobre a questão das finanças do casal, que vai ser bem bacana. Espero vocês então nas próximas lives, na próxima quinta-feira da semana que vem, dia 3 de abril. Um abraço, obrigado a todo mundo aí que acompanhou a gente. E essa live vai ficar gravada, a gente vai colocar também no canal do YouTube. Para quem quiser acompanhar essa live aí, rever a live, tá lá a nossa live anterior e outros vídeos também a respeito da educação financeira, educação familiar como um todo, para cônjuge, para esposa, marido e para os filhos. Muito obrigado, gente, pela compreensão, por vocês estarem aqui com a gente e trocar essas ideias com você. Um abraço, boa noite para todo mundo.